Será que você tá aí penando para conseguir encontrar um tratamento bom para o seu sintoma de tontura? Se você ainda não conseguiu ajustar o seu tratamento, esse é um vídeo que você precisa assistir até o fim. Meu nome é Daniela, sou médica otorrinolaringologista formada pela USP e atuo principalmente na área de tontura, zumbido e aquela coisa que vocês chamam de labirintite, que eu odeio que use esse nome, porque labirintite não é uma coisa comum. Se você não sabe por quê, assiste esse vídeo aqui do canal, que é importante. Eu vou falar aqui nesse vídeo pra você sobre 5 coisas que podem estar atrapalhando no seu tratamento, na sua melhora do sintoma de tontura. E a primeira e principal coisa é não ter um diagnóstico definido. Ah, mas o meu médico disse que é labirintite. Então você vai sentar com o seu médico, vai conversar com ele. Olha, doutor, eu quero realmente entender qual é a doença que eu tenho. Se o senhor tá usando esse termo labirintite como um similar para tontura ou se eu tenho uma doença labirintite. Eu vou fazer um parênteses rapidinho para explicar para você o que é labirintite. Labirintite é inflamação do labirinto ou infecção do labirinto. Isso só acontece se tiver uma inflamação ou infecção do ouvido. E aí, quais sintomas a pessoa com inflamação ou infecção do ouvido tem? Ouvido entupido, dor, febre, sensação de catarro ali no ouvido, geralmente com o nariz também com secreção. E aí, quando gera inflamação e infecção do labirinto, junto disso vem perda auditiva, zumbido e uma tontura que roda e passa horas rodando, junto com enjoo, vômito. É um quadro dramático, intenso, que geralmente a gente interna o paciente de tanta tontura e enjoo que ele sente, porque ele não consegue nem ficar em pé. Então, se isso não for o que você sente, é possível que o seu diagnóstico, se te disseram que você tem labirintite, não seja isso. Você precisa revisar com o seu médico o diagnóstico. O diagnóstico é a parte mais importante do tratamento. A gente só trata aquilo que a gente deu o nome correto. E às vezes essa parte do diagnóstico é a mais difícil de todas, porque existem poucos profissionais capacitados nessa área desse sintoma de tontura. Porque é um sintoma inespecífico. É difícil estar aqui desse lado, porque a gente não tem muitos exames que vai lá, faz um exame de sangue e diz, essa causa aqui. Não, tem que sentar, prestar atenção na história do paciente, conversar com ele, saber de otorrino, de neuro, de endócrino, de fisioterapia, saber um pouquinho de cada coisa, claro, mais a sua área, porque são as doenças que eu, por exemplo, eu sei muito mais de otorrino, porque são as doenças que eu mais trato, mas tem que saber um pouquinho de cada área que possa gerar um sintoma de tontura para direcionar esse paciente. Mas tem as doenças que eu cuido, como a VPPB, a paroxismia vestibular, a doença de Meniere, a migrânia vestibular, a síndrome de desequilíbrio do idoso, que é a presbivestibulopatia, a neurite vestibular. Então, várias doenças que eu mesma cuido, mas muitas vezes o paciente não tem só um problema. Então, a gente faz lá o diagnóstico, a causa principal, e lista problemas que podem atrapalhar nesse diagnóstico, mas eu já vou falar disso depois. Voltando ao motivo de ser tão difícil, tem muita gente que não é capacitada para esse tratamento, mas isso não é só no Brasil, para você saber, isso é no mundo. Tem pacientes que moram na Dinamarca, na Holanda, nos Estados Unidos. Então, é um tema que é muito complexo mesmo, é um tema que é difícil. Não é só aqui não, viu? É difícil em todo lugar do mundo e é porque são poucos profissionais que se dedicam a isso. Porque, em geral, tratamento é a longo prazo, o tratamento requer muitas mudanças também no dia a dia da pessoa. E outra coisa que também dificulta é que a gente às vezes está acostumado a ir no médico, porque nem tá uma sinusite, vai lá, vai no médico, ele te dá um antibiótico. Tá com uma rinite, passa um remédio, você já tem o diagnóstico na primeira consulta, né? Esse é o usual. Você vai lá, faz um exame pensando que você tem pressão alta, faz o exame e volta com o diagnóstico. Na tontura nem sempre é assim. Às vezes a gente precisa seguir aquele paciente por um tempo e tratando os sintomas até conseguir fechar um diagnóstico. E isso é frustrante para o paciente que sente o sintoma e também é frustrante para a gente. E é por isso que poucas pessoas se dedicam a isso, porque não é uma coisa tão prática. Então, já coloque na sua cabeça que talvez não seja em uma consulta que seu médico te dê um diagnóstico. Na primeira consulta, pode ser que ele te dê hipóteses diagnósticas, ou seja, 4 possibilidades, 3 possibilidades, 5 possibilidades do que ele acha que pode estar causando a sua doença. E aí ele vai direcionando exames para isso, acompanhamento para isso e tratamento
para isso. Existem doenças que o próprio critério diagnóstico para falar que é aquilo é ter uma resposta ao tratamento, como é a paroxismia. Tá entendendo a dificuldade, né? É difícil mesmo, é difícil mesmo. E o que eu sei, que quem sofre é você. Eu sei que quem tá aí do outro lado, quem tá passando por tudo isso, é quem sofre. Então a gente espera que a medicina consiga cada vez mais dar atenção para isso, estudar mais isso e a gente consiga recursos diagnósticos mais confiáveis e rápidos. Mas enquanto isso, enquanto não temos, a gente faz o nosso melhor. Mas o nosso melhor muitas vezes vai requerer paciência do profissional e do paciente. E aí vamos para, falando em paciência e falando nas dificuldades de tratamento, vamos para a segunda coisa que pode atrapalhar seu tratamento. É você ficar testando remédio de outra pessoa. Ai, minha vizinha falou pra eu tomar Labirin. Ai, minha prima falou que Meclin é bom. Ai, o grupo do Facebook falou pra eu tentar um chá ou tentar ginkgo biloba. Gente, me dá agonia quando eu ouço essas histórias. Quero puxar as orelhas, porque remédio, e às vezes até fitoterápico, como ginkgo biloba, tem contraindicação. Pode trazer problemas. Não é assim, vamos testar. Pode trazer problemas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes surge uma segunda tontura como efeito colateral de remédio. A gente não quer isso, porque aí fica mais difícil ainda entender qual é a causa. Então não use medicações sem uma orientação médica. Medicação pode trazer riscos. A gente precisa individualizar o tratamento para aquela pessoa. Individualizar, né? Quando a gente fala assim, cada pessoa é uma pessoa, cada tratamento é um tratamento, qual a medicação, quais doenças essa pessoa pode ter, quais interações medicamentosas com outros remédios, quais efeitos colaterais nessa pessoa em específico pode acontecer, como por um antecedente familiar, o que a gente considera na escolha de uma medicação, e a gente considera, às vezes, usar efeito colateral de um medicamento a nosso favor. Então, se esse paciente tem uma tontura, que é uma TPPP, e ele não consegue dormir, também tem uma insônia, eu vou usar um medicamento que, além de ser atuante para TPPP, talvez dê mais sono e esse paciente durma melhor, ou seja, traga o efeito colateral a meu benefício, ao benefício do paciente. E não é só isso, né? No tratamento também a gente tem etapas, e cada etapa a gente individualiza. Então, se uma etapa é reabilitação, medicação, psicoterapia, fisioterapia, qual dessas eu vou escolher primeiro? Eu escolho a mais efetiva para aquela pessoa, eu só vou saber qual é a mais efetiva conversando, entendendo as queixas dela, entendendo onde está pegando mais o calo, onde está pior. A terceira coisa que atrapalha o seu tratamento é esperar que o tratamento de uma tontura seja só tomar um único remédio. Muitas vezes o tratamento de uma tontura envolve mudanças comportamentais, medicação, fisioterapia, reabilitação vestibular, psicoterapia. Envolve, às vezes, uma equipe multidisciplinar. E aí a gente não faz tudo isso de uma vez. Não dá pra você começar a fazer atividade física, fazer higiene do sono, comer super bem, começar físico. Não, a gente não faz tudo. A gente vai, que nem eu comentei agora há pouco, escolhendo as etapas no começo, né? Fazemos um plano ali. Para aquele paciente, a gente faz um plano. Quando eu tô lá atendendo o paciente, eu já vou pensando, isso aqui eu vou fazer primeiro, e aí as próximas etapas eu já escrevo no meu prontuário. Próximas etapas, tal. Eu já crio um plano na minha cabeça que eu acho que vai ser o melhor plano para aquela pessoa. E quando eu falo também de coisas que podem atrapalhar no tratamento e que o seu tratamento vai além de uma medicação, muitas vezes a gente precisa ajustar alguns hábitos do dia. Então, se a pessoa não se movimenta, se ela dorme mal, se ela não se alimenta bem, se ela faz muito tempo de jejum, se ela não toma, não ingere as vitaminas necessárias para o dia a dia dela, a gente vai ter que ajustar essa alimentação também. Então, são hábitos do dia a dia que são necessários de a gente olhar, observar, conversar com o paciente, entender e aí tomar uma conduta. Não é só o remédio, é um todo, é uma pessoa, né? É uma coisa que eu sempre coloco aqui pra vocês, a gente não trata a doença, a gente trata a pessoa com a doença. E a pessoa com a doença é única. E uma das coisas que a gente tem que conversar com essa pessoa é como é que tá o coração dela, como é que tá o emocional dela. E aí, se você assistiu um dos vídeos que eu comentei aí sobre esse tabu de saúde mental, é interessante, se você não viu, veja esse vídeo pra quebrar já esse tabu da sua cabeça. Porque não me interessa se a sua ansiedade não é a causa da sua tontura. E por que a gente olha pro emocional? É quase impossível você ter o sintoma de tontura e não ficar ansioso com isso. É um dos sintomas que mais gera ansiedade. Então é óbvio que eu vou olhar para o lado emocional. Isso não quer dizer que eu tô dizendo que o sintoma é emocional, mas o seu emocional importa e precisa ser cuidado também. Não é assim, às vezes a gente fica lá brigando com medicação, fazendo fisioterapia, e aí o que tensiona a pessoa, por exemplo, é o estresse que ela tá passando no trabalho, na família, é o meio ambiente em que ela tá vivendo, e eu preciso entender isso, porque também
também gera limitações no meu tratamento. Também gera limitações em relação ao ganho, à melhora que a gente pode ter. E às vezes são situações que a pessoa consegue se mudar. E se ela consegue mudar, puxa, vai fazer um salto no tratamento que vocês não têm ideia. Mas eu sei, é uma reação humana que toda vez que o médico fala pra você de emocional, dá aquele rancinho, né? Daquele negócio, tipo, esse médico já tá dizendo que é coisa da minha cabeça. Ó, aqui nesse canal nós não falamos que é frescura, ninguém vai aqui nesse canal vai falar que é coisa da cabeça. Se alguém falar, essa pessoa vai ser bloqueada do canal. Mas só porque existem essas pessoas que falam isso, não quer dizer que agora a gente não olhe também por esse lado, porque esse lado importa, esse lado fica fragilizado quando a gente tem uma doença que gere tontura. Então temos que olhar pra isso. Muita coisa que pode atrapalhar no seu tratamento, e essa já é mais avançada. Se você já está na etapa de reabilitação vestibular do seu tratamento, é comum no momento que começa a reabilitação, os exercícios da reabilitação vestibular, seja porque você tem uma baixo funcionamento do seu labirinto, seja porque você teve um AVC e seja uma sequela do AVC, seja porque você teve um Meniere que diminui o funcionamento do seu labirinto, ou porque você tem uma migrânia vestibular e tem uma super resposta das áreas de equilíbrio, ou porque você tem uma TPPP, seja qualquer que seja a indicação da reabilitação. Pode ser que no começo da reabilitação você sinta que os sintomas estão piorando novamente. E isso é esperado. A gente espera que isso aconteça, porque a reabilitação é como se fosse musculação para a sua área do equilíbrio do cérebro. Ele tá treinando o seu cérebro a responder do jeito que ele deveria para alguns estímulos. Então, como você vai fazer musculação? Você levanta peso, dói no dia seguinte. Eu fiz musculação ontem, eu tô com dor. Tô aqui, tô com meu bracinho, tá cansado. É a mesma coisa a reabilitação, só que não é dor que você vai sentir, é tontura na hora que você tá fazendo, principalmente o exercício. E aí, a reabilitação, você faz uma vez na semana com o fonoaudiólogo, e aí você fica todo dia em casa fazendo a lição de casa que ele te passou. E aí você fala, todo dia eu tô de novo com o sintoma piorando. Mas eu quero que você pense que a reabilitação é um passo para trás, para você dar 20 passos lá na frente. Então não desista da sua reabilitação. Converse com seu fonoaudiólogo reabilitador, converse com seu médico sobre isso, para ver se a gente modifica, se faz alguma mudança no planejamento da reabilitação para ficar mais devagarzinho, não mexer tanto. Não desista do tratamento. E eu queria deixar no final uma mensagem muito importante, assim, na minha visão de medicina. Procure um profissional que te ouça, que te acolha, que explique pra você que a gente tem que ser muito humilde na medicina, a gente não sabe tudo. E aí a gente tem as nossas hipóteses diagnósticas na primeira consulta. Isso é uma coisa que eu gosto de deixar pros meus pacientes. Eu acho que é isso. E o fato de eu falar eu acho deixa muita gente tensa, deixa muita gente frustrada. Mas eu prefiro falar a verdade do que eu virar e falar, não, você tem isso aqui com certeza. E é muito raro eu dar essa certeza sobre algo. Esteja aberto a um profissional que te dê as suas hipóteses e trabalhe em conjunto com você, buscando o seu melhor, entendendo que a gente tem que ter paciência para você conseguir uma melhora de 100%. É um trabalho longo, não é o trabalho de uma consulta, não é o trabalho de um remédio, é o trabalho de uma equipe. E essa equipe é composta por pessoas que fazem 50% desse trabalho. E os outros 50%, como eu falei, de mudanças que talvez você precise fazer na sua vida, também cabem a você, e você faz parte dessa equipe. Lá no Hospital das Clínicas, na minha especialização, quando a gente fazia uma parte que chamava aconselhamento para os pacientes com zumbido, que também costumam precisar fazer mudanças no estilo de vida deles, uma fonoaudióloga usava um exemplo que eu gosto muito, que a gente tá aqui numa ilha e a gente quer chegar na outra ilha, que é a ilha em que o zumbido melhorou. E a gente tem um barquinho. Nesse barquinho tem toda uma equipe do barquinho que vai remar esse barco. E o capitão desse barco é você, é o paciente. E esse capitão também vai remar, ele também tá ali. Não é só a equipe que vai conseguir remar e levar o paciente até o outro lado, até a outra ilha. É o paciente junto com essa equipe. Ele também importa. E também importa ele trazer todo esse feedback de como tá acontecendo tudo isso na vida dele. Espero que você tenha gostado desse vídeo, ele te ajude, esclareça alguns pontos que talvez você não entendesse porque fosse tão difícil aí conseguir atingir a melhora que você quer e te traga insights para você conversar com o seu médico com muito acolhimento e muito respeito.